Bom dia, eu me chamo Neilane Fernandes, sou aluna do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Piauí e hoje nosso grupo 4, composto por Antônio, Matheus, Vânia e Neilane, vamos apresentar o artigo das 3 professoras de São Paulo, as professoras Maria Alexandra, Tayane Rita e Marley Posebon. Este artigo ele vai falar sobre a internet e a participação do caso do Orçamento Participativo Digital de Belo Horizonte. Bom, o objetivo de estudo desse artigo é o Orçamento Participativo Digital de Belo Horizonte. Então vamos lá. Um orçamento participativo, ele busca a participação pública no processo de elaboração de orçamento da sua cidade e tem sido descrito como deliberativo e como um processo decisório coletivo de governo e cidadãos. Bom, em 1993, o governo local de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, implementou uma nova versão de orçamento participativo. A cidade tem mais de 2,3 milhões de habitantes e 1,7 milhão de eleitores. E a cidade ela é dividida em 9 administrações regionais. Bom, em 2006, o governo municipal criou o Orçamento Participativo Digital para ser implementado em 2 anos, 2007 e 2008, envolvendo consultas aos cidadãos baseado em uma plataforma digital. Bom, os cidadãos podiam votar na obra que julgassem mais necessária, usando os computadores instalados em diversos pontos da cidade. Os eleitores registrados no município poderiam escolher exclusivamente online 9 obras de 36 obras disponíveis. O orçamento digital ele contou com 10 milhões de dólares adicionais. Uma campanha de comunicação também foi desenvolvida pela Prefeitura de Belo Horizonte, onde se foram divulgados pela TV, pelo rádio, através de panfletos e também através de websites. Foram instalados 178 pontos para votação, com mais de 500 computadores e um pessoal treinado, dando suporte aos votantes ao longo de 40 dias. Para se obter mobilidade, também foram instalados equipamentos com acesso à internet em ônibus. Bom, em 2008, o orçamento participativo digital ele foi parcialmente modificado. Os recursos para investimentos eles foram ampliados 147% e foram selecionadas apenas 5 obras para a escolha de toda a população. Cada eleitor tinha direito apenas a um voto. Além da disponibilidade da internet, foi dada ao cidadão a possibilidade de fazer uma escolha por meio de uma ligação gratuita. Mas a participação, no entanto, ela foi menos expressiva do que em 2006. E ocorreram aproximadamente 124 mil votos. Já em 2011, a Prefeitura de Belo Horizonte ela lançou a sua 3ª edição do Orçamento Participativo Digital, agora com novas regras de segurança. Para votar, o cidadão precisaria instalar um aplicativo da Prefeitura e cadastrar um e-mail para receber a confirmação da sua participação. Foram selecionados 36 empreendimentos, sendo 4 por regiões. E de acordo com a demanda, cada eleitor só poderia escolher uma obra por região. E a participação em 2011 foi ainda menor do que a 2ª edição desse projeto, com aproximadamente 92 mil votos, certo? Bom, para análise de dados, as análises foram feitas de 2 maneiras, por ancoragem e por objetificação.
A ancoragem, ela consiste em compreender um objeto em função de outro, ou seja, um objeto desconhecido, ele está ancorado em um objeto conhecido. Então, este objeto desconhecido, ele adquire as características e, consequentemente, também os problemas e as qualidades de um modo similar. As representações que liberam o processo de ancoragem para dar sentido ao orçamento digital são a votação, a escolha, a eleição e a ferramenta tecnológica. Não identificamos diferenças significativas entre as categorizações promovidas pelo governo e pela imprensa. Então vamos lá. Os resultados do processo de ancoragem foram divididos nos 3 anos, 2006, 2008 e 2011. Bom, em 2006, a ancoragem do governo, ela aconteceu por meio de votação e o processo de escolha. Na imprensa, aconteceu por meio da votação, processo de escolha e ferramenta tecnológica. E a categorização? O orçamento participativo digital, ele ficou categorizado como uma ferramenta. Em 2008, da mesma forma, não mudou nada. Em 2011, também da mesma forma. Então, vamos lá. Agora, análise sobre a visão da objetificação. A objetificação, ela produz um vocabulário, um reservatório de imagens que podem servir como referência para os membros de um grupo, para selecionar e escolher características desse grupo, que distinguem-se dos outros. Ela ocorre por 3 etapas: a seleção, a esquematização e a naturalização. Bom, na objetivação, o orçamento participativo digital, ele perdeu seu caráter processual e passa a ser visto como uma ferramenta. Os termos consideram a sua utilização, sobretudo, como o uso da internet e o uso do computador, e o uso da tecnologia para a participação popular. O foco aqui é na tecnologia e encontramos ao longo dos textos termos relacionados à democracia, à governança, à participatividade e também sobre a decisão popular. Então, os resultados. Nós vamos observar que nos 3 anos consecutivos, a objetificação do governo, em primeiro lugar, o orçamento participativo digital, ele é considerado como tecnologia. Ele é visto como tecnologia. O que é visto? A internet, os computadores, a tecnologia e o processo digital. E a democracia, ela ficou como um foco secundário. E na objetificação da imprensa, o orçamento participativo digital, ele é objetificado como tecnologia. São vistos também os computadores, a tecnologia e todo o processo digital. Bom, vamos discutir esses resultados. Na ancoragem, tanto a imprensa quanto o governo, eles generalizam o orçamento participativo digital. Há poucos traços do objeto que distinguem no ambiente. Então, eles continuam ancorados às características do objeto conhecido, como a votação ou a escolha. Não são debatidas, por exemplo, as possibilidades de ampliação da participação, da discussão pública, por uma melhor governança, por melhores decisões, por uma corresponsabilidade do cidadão na tomada de decisão, né? Então, com essa generalização, coloca-se muita ênfase nas práticas já conhecidas e se perde a oportunidade de apontar questões de impactos do orçamento participativo digital e do uso das tecnologias. Bom, já na objetificação, identificamos que a prática social ela é esvaziada do seu aspecto simbólico, né? Que é a participação na tomada de decisão. Então, tudo isso ela vai ficar rendida a um único aspecto, que é o aspecto de instrumento digital para uma votação. O fórum de debate,
ele aparece como uma das características do orçamento participativo digital. Bom, a concentração agora está na preocupação dessas informações e entre os autores com o uso das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Então, diante de tudo isso, podemos dizer que o orçamento participativo digital está longe de ser um processo deliberativo, com tomadas de decisão ativa na qual os cidadãos têm interesses, as organizações e os grupos também que interagem entre si com o objetivo de tomar decisões. Então, a nossa participação é essa. Eu gostaria de agradecer ao professor Christian e às tutoras pelo desempenho de toda a disciplina e gostaria também de indicar a leitura deste artigo para os alunos interessados em administração e administração pública. Um artigo muito interessante e de alto valor para o nosso conhecimento. Muito obrigada!